Epaminondas Channel! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 4 de outubro de 2022, uma terça-feira, começando mais uma semana e mais um dia de Bitcoin subindo. E aí Tainan, será que agora a gente vai? Será que agora o Bitcoin vai engatar uma alta e reverter e vai iniciar um movimento consistente? O que está causando esse movimento? É disso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. Bem pessoal, Bitcoin subindo aí mais de 3% hoje, chegou a bater quase 4% de alta. Bitcoin e as altcoins também subindo, hoje a Matic subindo mais de 4%, daqui a pouco já vou falar dela, da minha posição nela. E, pessoal, o que a gente vê aqui olhando só o gráfico, tá? Ignorando tudo. Beleza, o Bitcoin subiu 3% hoje, mas ele mudou aquele cenário gráfico, técnico dos últimos dias? Não, tá? O Bitcoin continua aí tendo rompido uma cunha ascendente para baixo, que está com alvo lá nos 16 mil dólares. Só que aqui a gente está falando de um gráfico diário, a gente está falando de um padrão que levou 3 meses aí para se formar e ser rompido. Então a gente não precisa esperar que o resultado, que o alvo venha a ser atingido de forma rápida. Mas o que o gráfico diz, olhando só o gráfico, é isso, tá pessoal? A gente não pode operar nesse momento olhando só o gráfico do Bitcoin. Por quê, pessoal? Porque o Bitcoin está acompanhando bolsas americanas, tá? Hoje o SP500, o índice das 500 maiores empresas, que na semana passada estava ali perdendo o fundo, voltou para cima, tá? O que isso significa? O que o SP500 voltando para cima significa? Aquele suporte que ele estava rompendo na semana passada, ele voltou para cima dele, tá? E hoje ele abriu até com um gap de alta aí, né? Mas e aí, será que vai continuar? O que está por trás desse movimento? Pessoal, eu penso o seguinte, tá? O gráfico ele não diz tanta coisa nesse momento. A gente tem que olhar principalmente o que está causando esse movimento. E se o Bitcoin está acompanhando essa bolsa americana, o que está causando esse movimento nas bolsas americanas hoje? Por que elas estão subindo? E a resposta está nos eventos, tá? Hoje a gente teve um evento que fez o mercado ficar otimista. A oferta de empregos jobs lá nos Estados Unidos diminuiu, tá? Teve menos vagas, aquela relação que estava na casa dos 2 candidatos por vaga, de 2 vagas por candidato, aliás, diminuiu. Tainan, mas isso é ruim, isso é desemprego aumentando? Não necessariamente para o mercado, pessoal. O que o mercado tem medo agora? Ele tem medo do Fed ser duro nas próximas reuniões, apertar a política monetária. Quanto mais você sobe juros, menos interessante fica investir em ativos de risco. Então, o mercado ele vê esses dados ruins da economia como algo que indica que o Fed pode ser mais tranquilo e não pegar tão pesado e, consequentemente, não prejudicar tanto os mercados. Além disso, pessoal, hoje de manhã, o Banco Central australiano surpreendeu. Ele foi um dos primeiros bancos centrais no mundo aí a mudar a estratégia. Era esperado que o Banco Central da Austrália desse 0,5% de alta na taxa de juros lá. A Tani facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição. E ele deu 0,25%. Tainan, o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Isso diretamente não afeta os Estados Unidos e nem o Bitcoin, mas acabou que o Banco Central da Austrália ele é um dos bancos centrais aí mais importantes do mundo e o mercado olhou isso e falou, olha, essa narrativa de que talvez o risco de uma recessão possa fazer os bancos centrais pegarem mais leve faz algum sentido. E aí depois vem esse dado do mercado de trabalho ruim hoje. Ontem a gente teve o PMI industrial e ISM relativo ao mês de setembro mostrando contração no setor lá nos Estados Unidos naquele período. Então a gente tem 2 dados ruins que são bons para o mercado, infelizmente, tá pessoal? O mercado ele vê isso como bom e o Bitcoin acompanhou essa alta hoje das bolsas americanas. A alta das bolsas americanas hoje, pessoal, ela foi uma das mais fortes desde 2020, tá? Então é basicamente isso e eu penso que para a gente entender o que vai acontecer, se o mercado vai continuar subindo, não adianta a gente olhar só os gráficos. Os gráficos não estão dizendo muitas coisas, eles não estão muito claros. A única coisa que a gente vê é que a tendência principal é de baixa. E quando a gente vai olhar aqui o que tem para amanhã, a gente tem 3 dados importantes e 2 mais importantes de todos. A gente tem a variação de empregos ADP relativa ao mês de setembro, informação do mercado de trabalho. A gente não deve deixar de olhar às 9h15 da manhã
tem grande probabilidade de mexer com o mercado. Se esse dado vier como esse dado de hoje, ou de segunda-feira, ruim, mostrando que o mercado de trabalho está se contraindo, que a economia está indo mal, isso pode ser bom para os mercados podem reagir bem. Às 11 horas da manhã, amanhã a gente vai ter o PMI e SM de produtos não manufaturados relativos ao mês de setembro, dado muito importante. Então, às 9h15 e 11 horas da manhã, a gente pode ter bastante volatilidade. E galera, lembrando, volatilidade não significa necessariamente que vai subir ou que vai cair, tá? Para mim, o dado mais importante dessa semana é o que vai ter na sexta-feira, às 9h30, o payroll. Esse dado é muito importante, pessoal. Esse dado aí é o dado que o mercado inteiro está olhando. Então é basicamente isso, pessoal. O que está acontecendo é o mercado começou a apostar que o Fed vai começar a pegar mais pesado, assim como a pegar mais leve, aliás, né? Porque existe o risco de uma recessão. Mas não é isso que os membros do Fed que andam falando dizem, tá? Eles falam, olha, independente de uma recessão, nosso objetivo é fazer essa inflação convergir para 2%, tá? A gente vai fazer o que for necessário. Então, a gente continua naquele cenário de incerteza, mas no geral, pessoal, eu vejo que os fundamentos não mudaram, tá? Eu tô vendo aí o mercado reagindo bem, e sim, é normal, a gente viu isso acontecer lá em junho, final de junho, a julho e agosto, o mercado subiu lá nos Estados Unidos, a gente viu o mercado de criptomoedas acompanhar, a Ethereum que estava na hype subiu bastante, e as moedas que estavam na hype também, mas não necessariamente os fundamentos macroeconômicos e geopolíticos mudaram, a gente continua tendo o Fed precisando de subir os juros. A gente viu o último PCI que veio ruim, muito pior do que o esperado. A gente está vendo aí a inflação continuar aumentando nos Estados Unidos e na Europa. A gente continua vendo aquele conflito lá na Europa acontecendo e isso é péssimo para as economias. Então assim, galera, pode parecer muito para quem está vendo o mercado só cair esse ano, alguma subida, mas eu acredito que ainda não dá para se empolgar, tá? A gente precisa ver algum padrão, precisa ver algum sinal mais claro aí do mercado de reversão. Para mim, um sinal de reversão, pessoal, significa basicamente a gente vê o Bitcoin conseguindo fechar com um candle de força acima dos $25 mil ali, tá? Aí ele formaria um fundo duplo e a gente teria um padrão gráfico de reversão, mas por enquanto, infelizmente, tá bem difícil aí de ter uma visão mais clara, tá? Tainan, por que os mercados estão subindo então, se tá difícil ter uma visão mais clara? Pessoal, tava todo mundo muito vendido. A gente viu que o SP500 fechou, perdeu o fundo, e o Bitcoin, ele não perdia, tá? Então a gente via que o Bitcoin ali já estava bem sobrevendido, o SP500 mesmo, tá? Bem sobrevendido, mas é difícil de afirmar que porque ele estava sobrevendido, as coisas mudaram, tá? Então fica difícil. Tainan, teve alguma atualização nas posições? Bem, não sei se vocês assistiram meu vídeo de domingo, tá? Mas no meu vídeo de domingo eu comentei que eu estava fechando a minha posição short na Matic e na Ethereum. Por que eu fechei essas duas posições shorts, pessoal? Porque essas duas moedas estão fortes, principalmente a Matic, muito forte, voltando para cima, não está respeitando bem o padrão, então eu fechei a posição ali. Na Ethereum também, embora a Ethereum continue aí tendo padrões baixistas, ela tá forte, tá? A única posição short que eu mantenho é a na Cardano, que é uma das que subiu menos hoje, subiu 1.8, enquanto o Bitcoin subiu 3.40. Cardano segue fraca, pessoal. Eu vejo um padrão baixista aí na Cardano, vejo aí um triângulo descendente com alvo lá na região dos 20 centavos de dólar, então vejo aí para Cardano uma perspectiva mais baixista, vejo sinais aí que indicam que ela pode dar início a um movimento mais prolongado de baixa aí, se o mercado voltar a cair, tá? Então sigo mantendo minha posição nela e estou de olho na XRP, penso que se ela conseguir romper a região dos 41 centavos para baixo, ela pode iniciar um movimento de baixa até a região dos 33 centavos de dólar, tá? Mas não abri posição na XRP ainda, estou só aguardando. E pessoal, como eu venho dizendo, tá? Eu acho que a situação do mercado está bem definida, o mercado está subindo, mas os fundamentos se mantêm ruins, beleza? No mais, pessoal, a gente vai ter que ver esses dados e para mim o mais importante é de sexta-feira. Vamos ver, vamos acompanhando os dados e vou atualizando vocês aqui no canal, na área de comunidades, lá no Telegram e lá no Instagram, beleza? No mais, desejo aí uma ótima terça-feira, uma boa noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.